Olá a todos, meu nome é Jonatas Ferreira Barros, sou aluno do 8º período do curso de Medicina. Estou sendo orientado pela professora doutora Juliana Lapa e o tema do meu trabalho é a avaliação de mudanças no padrão de comportamento sexual em usuários da profilaxia pré-exposição ao HIV. A importância da PrEP no contexto de epidemia de HIV se justifica, pois desde o começo da epidemia, 74,9 milhões de pessoas foram infectadas e 32 milhões de pessoas morreram, tendo atualmente 38 milhões de pessoas vivendo com HIV no mundo. Embora diversas campanhas para a redução da propagação do vírus, o número de infectados ainda é crescente no Brasil e no mundo. Diante disso, a profilaxia pré-exposição, PrEP, surge como alternativa de prevenção combinando medicações já utilizadas no tratamento da doença em pacientes infectados, importante para a prevenção do HIV em pacientes sem a infecção. A utilização da PrEP se mostrou eficiente na infecção do HIV no mundo inteiro. No entanto, provocou mudança de comportamento sexual dos usuários. O estudo centra o questionamento se as práticas sexuais alteram após o uso da PrEP, de maneira a aumentar os fatores de exposição e risco para aquisição de STs. Trata-se de uma corte retrospectiva e prospectiva. Foi realizada a revisão de dados no prontuários do Sistema de Controle Logístico de Medicamentos, SICLOM, dos pacientes atendidos no ambulatório da PrEP no período de dezembro de 2018 a abril de 2021. Os dados foram incluídos na plataforma REDCap e analisados no Epidata e Excel. As variáveis numéricas foram descritas como medianas em intervalos interqualíticos e variáveis categóricas foram descritas como frequências e porcentagens. Para comparação temporais de número de parceiros antes e após o início da PrEP, foi aplicado o teste T independente. As variáveis categóricas foram comparadas usando o teste Q-quadrado. Para ambos, utilizamos alfa de 0,05, considerando significante p-valor abaixo de 0,05. Foi utilizado o Excel para a realização dos cálculos e o trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética. Diante disso, foram totalizados 233 registros de prontuário de pacientes da PrEP no hospital universitário, contudo, somente 154 deram seguimento a pelo menos uma consulta subsequente após um primeiro retorno inicial para verificação de efeitos adversos. Diante disso, em relação aos últimos 3 meses anteriores à consulta, 29,6% dos pacientes relataram utilizar preservativos em todas as relações sexuais, em comparação a 10,3% que não utilizaram preservativo em nenhuma ocasião. Na consulta subsequente, o percentual de uso de preservativos em todas as vezes era de 18% e de nenhuma de 9,4%. Não houve diferença estatística relevante entre a primeira consulta e as consultas subsequentes na comparação entre o número de parceiros. A média de número de parceiros foi de 12,6 na primeira consulta, reduzindo para 11,04 nas consultas subsequentes, sendo não estatisticamente significativo. Houve redução estatisticamente relevante da categoria uso de preservativos em todas as relações sexuais. Observe que, em comparação com a primeira consulta para as consultas subsequentes, houve uma redução de 11,6 do uso de preservativo daqueles pacientes que utilizavam em todas as suas relações sexuais. Além disso, houve uma redução de 0,9% em práticas sexuais daqueles pacientes que relataram não utilizar nenhum preservativo durante as relações sexuais. O diagnóstico mais comum foi de sífilis, com 6,8%, seguido com o diagnóstico de gonorreia e clamídia retal, com 2,4%. Em relação ao diagnóstico de gonococo e clamídia retal, observou-se uma redução de 50% do diagnóstico da primeira consulta em relação às consultas subsequentes. Estudos como IPREX, Kaiser e SuperGay confirmam essa tendência. Dessa forma, apesar da redução do uso de preservativo dos pacientes após o início da PrEP no HUB, houve uma redução no número de STs, sobretudo gonorreia, uretrite por clamídia. Outro sim, não houve diferença estatística relevante entre a primeira consulta e as consultas subsequentes na comparação entre os números de parceiros. Essas foram as minhas referências bibliográficas. Muito obrigado a todos.